Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, estou aqui para gravar mais uma aulinha aí para vocês hoje, tá? Vamos continuar falando de termodinâmica, né? Que agora a gente vai falar até o final do ano, termodinâmica, e continuar sobre a primeira lei hoje vai ser, como eu acho que faz bastante tempo que foi a última aula, fazer uma breve revisão, tá? Do que é trabalho, da energia interna, porque a gente vai precisar, né, dessas questões para a gente conseguir entender como que elas se aplicam, né? Como as transformações se aplicam na primeira lei da termodinâmica, que foi o último assunto que a gente estudou. Tá? Então, pode ver que muitas coisas a gente já viu, tá? Mas a gente vai ter que rever para entender uma nuance de como elas se encaixam tudo perfeitamente. Isso é muito importante na hora de vocês resolverem exercício, tá? Porque vocês precisam entender isso para conseguir entender o exercício e conseguir resolver. Então, vamos lá. Vou pedir aqui para apresentar. Vamos lá, tela inteira, permitir. Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. Vou pegar ela aqui. Então, vamos lá. Transformações termodinâmicas em gases e a primeira lei, tá? Então, a gente vai tentar juntar tudo isso que a gente já viu, tá? Como que funciona a transformação e a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, as transformações a gente já viu, que são a isotérmica, isocórica e isobárica. São essas três transformações e a gente vai ter mais uma transformação que a gente vai chamar de adiabática, mas a gente vai ver certinho o que isso significa. Então, tá? Vamos ver como que cada uma delas se comporta com a primeira lei da termodinâmica. Então, a gente viu que a primeira lei da termodinâmica quer dizer o quê, né? Que toda a energia que entra aqui vai ter que sair, tá? Então, toda a energia que entra em forma de calor, que é a quantidade de calor que eu estou colocando nesse gás, vai ter que sair. Vai sair de qual forma? De duas formas. Ou vai esquentar o gás e vai aumentar o volume dele. Na hora que eu falo de esquentar o gás, o que aumenta? Aumenta a energia interna desse gás, né? A gente viu que essa energia interna é intimamente ligada com a variação da temperatura. E o trabalho, né, é o que vai aumentar o gás, né? Então, o trabalho, na verdade, é intimamente ligado com a variação do volume, tá? Então, toda a energia que entra aqui, ó, em forma de calor, ou vai, né, aumentar o ΔU, ou vai aumentar a energia interna, ou vai realizar trabalho, tá? Então, essa é a primeira, uma das leis mais fundamentais da natureza, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a quantidade de calor está se transformando em energia interna e trabalho, tá? A energia interna aquece o gás e o trabalho expande esse gás, ok? Então, a gente viu que Q é igual a ΔU mais o trabalho. E a gente pode escrever, né, que ΔU é igual a Q menos trabalho. Né? É só passar o trabalho para esse lado aqui, ele fica negativo. Tá? Então, é só uma outra forma, é a forma mais comum que vocês vão ver, né, essa forma aqui de baixo, né, ΔU igual a Q menos trabalho. A maioria dos livros apresenta dessa maneira, então por isso que eu também vou apresentar dessa maneira. Ah, professor, mas por que o professor apresentou da outra maneira antes? Porque essa maneira é mais fácil vocês entenderem, né? Porque o que entra vai ser igual ao ΔU mais o trabalho. Só por isso, ok? Então, vamos se lembrar o que é a variação da energia. Né? Então, a variação da energia interna, né, que é o ΔU, variação da energia interna, que é o ΔU, aqui eu inverti, variação da energia interna, ΔU de um gás ideal. Tá? Então, para calcular ele é muito simples. Né? A gente já viu que é 3 meios de N, que é o número de mols, o R é a constante universal dos gases ideais e o ΔT é a variação da temperatura. Então, para calcular a variação de energia interna, a gente usa essa equação, bem simples, não tem erro, só usar ela. Tá? E a gente percebe que o ΔU é intimamente, como eu já falei, ligado ao ΔT. Então, uma variação de ΔT provoca uma variação de ΔU.
Esses números aqui, ó, o R é uma constante e o N depende do número de mols, tá? Então, o meu gás ele pode aumentar o quê? A quantidade de... pode variar a temperatura. Se eu variar a temperatura, eu estou variando a energia interna desse gás, tá? Então, por isso que eles são intimamente ligados, são diretamente ligados, tá? Se a temperatura aumenta, a energia interna do gás aumenta. Se a temperatura baixa, a energia interna do gás vai abaixar, tá? E se a temperatura permanece constante, que a gente vai ver daqui a pouco, o ΔT vai ser quanto? Vai ser zero, porque não tem variação, e quanto vai ser o ΔU? Igual a zero também. Mas a gente vai repetir isso daqui a pouquinho, tá? Então, agora a gente vai entender outra coisa, que é o trabalho termodinâmico. A gente também já passou por isso, mas só relembrando, tá? O trabalho termodinâmico, tá? Ele depende do quê? Apenas da expansão do gás, apenas da variação do volume. Aqui eu mostrei para vocês como que a gente calcula, tá? Não vou entrar em detalhes, que a gente já fez isso aí, mas é só para lembrar que o trabalho termodinâmico depende de quem? Apenas da pressão e da variação do volume. Ele não depende do volume, ele depende da variação do volume. Então, se o volume permanecer constante, o meu trabalho é zero. O que importa é a variação do volume. Se o volume aumenta, o meu trabalho aumenta, é positivo. Se o volume diminui, meu trabalho diminui, meu trabalho é negativo, tá? Então, é muito importante que a gente se lembre de todos esses detalhes para conseguir entender, né, como que acontece essas transformações e a primeira lei. Por isso que eu estou lembrando vocês aqui, tá? Então, agora a gente vai para a primeira transformação, transformação isotérmica. Transformação isotérmica, a gente já viu que, né, aquela transformação que a temperatura permanece constante, né? Iso mesmo, térmica, mesma temperatura. Então, a temperatura permanece constante, né? Não quer dizer que a temperatura é zero, quer dizer que ela não varia, o valor dela não varia. Se ela não varia, a variação da temperatura, essa sim vai ser quanto? Vai ser zero. Então, ΔT é igual a zero, tá? O que isso implica? Se ΔT é igual a zero, a gente já sabe que o quê? Né? O ΔU depende de ΔT. Se ΔT é zero, quando vai valer ΔU? Também vai ser zero. Se o ΔU também é zero, quando eu aplicar na primeira lei, o que vai acontecer? ΔU vai ser zero. Zero é igual a Q menos trabalho. Passei o trabalho para o outro lado, né, lá juntinho com o zero, só para trocar o sinal. Vai ficar o quê? Q é igual ao trabalho, ou seja, a quantidade de calor que eu estou fornecendo está sendo tudo transformada em trabalho. Por quê? Porque eu não tive variação, tá? Energia interna, eu não perdi energia para aumentar a temperatura. Eu transformei toda essa energia para trabalho, ok? Então, por isso que é legal, ó, como simplificou a primeira lei. E a gente precisa entender isso, porque quando a gente vai... mandou calcular lá o trabalho do gás e falou que a transformação é isotérmica. E pergunta qual é a quantidade de calor final, a quantidade de calor, né, cedida para esse gás ou retirada desse gás. Se vocês não souberem disso, vocês não sabem que ΔU é igual a zero, então vocês não conseguem fazer essa relação e não conseguem resolver. Agora, não, sabendo disso, sabe que o ΔU é zero e sabe que a quantidade de calor vai ser a mesma coisa que o trabalho, tá? Mas isso só é válido para uma transformação isotérmica, tá? Vamos ver aqui o exemplo. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Essa curva azul aqui, ó, o nome dela é uma curva isoterma. Por quê? Em qualquer ponto sobre essa curva aqui, ó, tem a mesma temperatura, tá? Então a gente pode ver que a pressão e o volume vão variando sobre essa curva aqui, ó, tá? Então, aqui tem uma transformação, né? O êmbolo de uma seringa, né? Se a gente fizer isso, né, com uma variação bem devagarzinho para que consiga trocar a calor com meio, tá? O que vai acontecer, né? Esse êmbolo vai fazer o quê? Eu vou levantar
o volume vai aumentar, essa temperatura vai permanecer constante. Mas tem que ser devagarzinho, tá? Porque se não for devagarzinho, não vai estar o tempo de troca, que é um outro caso que a gente vai ver lá no final. Tudo bem? Só um exemplo aqui, né? E essa aqui é a nossa curva isoterma. Agora a gente vai para a próxima, uma transformação isovolumétrica ou isocórica. Então, numa transformação isovolumétrica, né, iso é o mesmo volume. Então, o volume é constante, ou seja, meu ΔV aqui ó, é igual a zero. Se meu ΔV é igual a zero, né, a variação, o trabalho é igual a P vezes ΔV. Mas se o ΔV é igual a zero, meu trabalho vai ser quanto? Vai ser zero. Aplicando na primeira lei, o que vai acontecer? ΔU é igual a Q menos trabalho, só que o trabalho vale quanto? Zero, se essa transformação é isovolumétrica ou isocórica. Então, ΔU vai ser igual ao quantidade de calor, tá? Então, ΔU e quantidade de calor vão ser iguais. Ou seja, nesse caso, né, a quantidade de calor, toda a energia que eu estou fornecendo para esse sistema em forma de calor está sendo usada para aquecer esse meu gás. Ele está aquecendo, apenas aquecendo, não está expandindo, tá bom? Exemplos, né? A gente já disse um exemplo, né? Que é a panela de pressão, né? O volume não aumenta, então eu forneço energia pelo gás, né? Aqui na panela, e o que vai acontecer? A temperatura aqui vai aumentando, tá? E o que acontece aqui, ó? A pressão também aumenta, mas o volume não aumenta. Se vocês se lembrarem, né? Que eu falei para vocês que para calcular o trabalho, basta calcular a área debaixo da curva, quando eu tenho um gráfico P por V, tá? Só que olha a área aqui debaixo da curva, não tem área, porque a curva aqui, ó, é apenas um ponto, né? Essa linha está subindo certinho, então eu não tenho área debaixo dessa curva. Por que eu não tenho área debaixo dessa curva? Simplesmente porque o meu trabalho vale zero. Então, meu trabalho é zero. Então, né, certamente não vou ter nenhuma área debaixo dessa curva. Esse exemplo é um exemplo isovolumétrico, onde o trabalho vai ser sempre igual a zero, tá? E nós temos uma transformação isobárica, tá? Então, a transformação isobárica, né, é quando a pressão permanece constante, ou seja, ΔP é igual a zero. Isso não aplica diretamente quase nada em cima da primeira lei da termodinâmica, né? Porque nenhum desses aqui vai zerar. Né? ΔU vai ser igual a Q menos o trabalho, permanece dessa mesma maneira quanto a transformação isobárica. Só que tem um pequeno detalhe que vai facilitar a vida de vocês. Sempre que a transformação for isobárica, para calcular o trabalho, basta eu calcular a área debaixo da curva. Então, quando eu estou indo do ponto A para o ponto B, ou seja, um volume VA para um volume VB, é muito simples calcular essa área, porque vai ser apenas um retângulo, tá? Então, quando é apenas esse retângulo, eu consigo calcular o trabalho e depois eu consigo calcular, né, dependendo, posso conseguir calcular o ΔU ou o Q com essa informação aqui, tá? Então, é sempre interessante vocês entenderem, né, bem como funcionam essas transformações, porque a partir delas vocês conseguem, né, calcular as coisas que tem aqui, beleza? E aqui eu tenho um exemplo, tá? De uma transformação isobárica, né? Aqui o meu volume está expandindo e pode ver que a pressão permanece constante, porque ó, eu tenho um peso aqui, ó, tem 3 pesos aqui, ó, ele expandiu e continua com os 3 pesos. Então, a pressão sobre esse êmbolo é a mesma, então a pressão aqui é constante. Pode ver que o volume aumentou e a temperatura aqui, ó, se vocês observarem, está meio pequenininho, mas o termômetro está marcando aqui, ó, e agora ele está marcando aqui, ó. Então a temperatura também aumentou. A única coisa que permaneceu constante é a pressão nesse caso, tá? E o que isso nos ajuda? Ajuda a calcular o trabalho de uma maneira bem simples, apenas calculando a área desse retângulo amarelo aqui, ok?
E a última, essa aqui vocês não conhecem, é a transformação adiabática, né? O que é essa transformação adiabática? Não há troca de calor com o meio, tá? Então, se não tem troca, não tem ninguém me fornecendo energia ou me tirando energia. Né? Esse meu sistema está isolado, não tem uma troca de calor. Então, o Q vai ser quanto? Vai ser zero. Né? Não tem nada, nenhuma quantidade de calor entrando, nenhuma quantidade de calor saindo desse sistema. Se o Q é zero, vou pegar a minha primeira lei da termodinâmica, aplicando aqui Q igual a zero. O que eu vou ter? ΔU é igual a menos o trabalho. Né? Então, a expressão, olha como fica simples, ΔU igual a menos trabalho. Tá? Isso vai dar uma coisa bem engraçada, né? E vai explicar alguns fenômenos que talvez vocês não entendam e vocês vivenciam no cotidiano de vocês, tá? Por que isso? Porque o ΔU está ligado com o quê? Com a variação da temperatura. E o trabalho está com a variação do volume. Olha o que vai acontecer quando vocês veem esse exemplo aqui, ó, do desodorante. Se eu apertar o desodorante, o que está acontecendo com o meu volume desse gás que está ali dentro? Ele está expandindo. Tá? Se ele está expandindo, ele está realizando trabalho. Só que para realizar trabalho, ele precisa, né, de tirar essa energia de algum lugar. Ele está tirando essa energia da onde? Está tirando a energia da energia interna dessas partículas que estão lá dentro do gás. E daí o que acontece com esse desodorante quando eu aperto e sai um monte de gás? Um monte de desodorante. E o que acontece com a lata? A lata se resfria rapidamente. Então, tu sente que a lata fica muito mais gelada, fica muito mais fria. Tá? Por quê? Porque a energia interna baixou, ou seja, a temperatura de lá baixou. O gás, para ele expandir, ele precisou roubar energia de algum lugar. Ele roubou a energia interna dessas partículas. Tá? Então, aqui, ó, se vocês observarem, eu estou realizando um trabalho. Meu trabalho é positivo, porque o meu gás está expandindo, tá? E vocês, só vou voltar aqui, ó. Se o meu gás expandiu, né? Então, o meu trabalho é positivo, só que tem um sinal aqui da fórmula, um menos. Então, o ΔU ficou negativo. Por isso que o que aconteceu com a temperatura? Abaixou, tá? Isso também acontece, tá? Um exemplo, também quando vocês vão encher o pneu da bicicleta de vocês com a bombinha. Se vocês ficarem lá, né, bombando a bomba, o que vai acontecer? Né, vocês vão ver que o sistema vai aquecer, tá? Ele vai aquecer por quê? Porque eu estou realizando um trabalho sobre a bomba, eu estou apertando, eu estou comprimindo esse gás, tá? Só que eu estou fazendo de uma maneira muito rápida. Você lembra quando eu falei lá no começo que tinha que ser bem lento? Aqui não, aqui eu faço de uma maneira muito rápida. Se eu faço muito rápido isso aí, o que vai acontecer? Não tem tempo do meu sistema, que é a bomba, o gás dentro da bomba, trocar calor com um meio externo. Se não ter o tempo de trocar, eu não recebi calor, não recebi calor do meio externo. Então, o que eu estou realizando um trabalho sobre esse gás, e o que esse gás vai fazer? Ele vai aquecer, a energia interna desse gás vai aumentar, e ele vai aquecer. Tá? Então, olha que legal, com essa transformação adiabática, né, acaba explicando fenômenos que vocês acabam observando no dia a dia. Tá? Tem casos, né, do gás de cozinha, enquanto a válvula está algum problema, que a válvula, o gás sai muito rápido desse bujão de gás. O que acontece? Chega a congelar a válvula, tá? Diminui tanto a temperatura do gás que congela a válvula. Então, são coisas que acontecem no cotidiano de vocês que a gente consegue explicar com as leis da termodinâmica e com as suas transformações termodinâmicas, tá bom? Então, a aula foi isso aí. Daqui a pouco eu já vou disponibilizar a aula para vocês e vou também mandar uma lista de exercícios para vocês aplicarem esses conceitos, esses conhecimentos que vocês viram aí.
tá bom? Espero que todos estejam bem, continuem em casa, usem máscaras e fiquem bem. Um grande abraço a todos.